Mais de 400 executivos já passaram pela nossa formação com um objetivo claro: transformar experiência em negócio. Executivos muito experientes, com décadas de bagagem corporativa, com muito conhecimento técnico, mas que ainda não tinham estruturado isso no formato de um negócio de consultoria de treinamento. Uma coisa todos eles tinham em comum: repertório. Profissionais muito bons mesmo, um capital intelectual altíssimo. O que faltava para todos eles era estrutura. Nesse vídeo eu vou mostrar os 3 pilares fundamentais que sustentam uma consultoria sólida e que explicam por que tantos profissionais conseguiram fazer essa transição e ter negócios lucrativos sem jogar tudo pro alto e sem comprometer tudo que conquistaram até agora. Antes de entrar na formação, a maior parte dessas pessoas estava em um desses 2 cenários. O primeiro era de executivos, com muita bagagem no corporativo, com décadas de gestão, de liderança, resolvendo problemas complexos, tomando decisões, gerenciando equipes, que tinham esse conhecimento todo, mas que não faziam ideia de como transformar isso em um negócio próprio. Então eles tinham muito conhecimento, tinham muita bagagem corporativa, mas não tinham toda essa estrutura de mercado. A maioria nunca nem tinha empreendido antes. E muitos ainda não tinham nem certeza de qual nicho queriam mesmo atuar. O segundo grupo era de profissionais que já tinham suas consultorias. Começaram por conta própria, abriram seu próprio negócio de consultoria, já estavam atuando no mercado, pegavam um projeto ou outro, mas tinham poucos clientes, cobravam muito barato, não se sentiam valorizados pelo mercado e o pior, ficavam naquela montanha-russa de faturamento. Um mês faturava bem, do outro mês não sabia de onde o dinheiro ia vir. De novo, não faltava competência técnica para eles, mas faltava uma estrutura para realmente transformar aquele conhecimento em uma proposta sólida para o mercado e atrair os clientes corretos. E ao observar essa realidade, a gente chegou aqui na estrutura desses 3 pilares fundamentais para uma consultoria de sucesso que eu vou compartilhar com você agora. O primeiro pilar, que é fundamental, que precisa existir, é uma bagagem sólida. É um conhecimento real, na prática, é já ter tocado projetos, é já ter tomado decisões sob pressão, já ter conduzindo equipes a chegar a algum resultado, liderado pessoas, ou seja, ter bagagem de campo, sabe? Não só teórica, mas bagagem prática de quem vivenciou o dia a dia do corporativo. Por isso que geralmente quem está em cargos de gestão, ou seja, já foram expostos a problemas mais estratégicos, são aqueles profissionais que mais rapidamente conseguem acelerar sua consultoria. Nós temos mentorados que eram diretores, que eram heads comerciais, de negócios, de pessoas. Realmente são pessoas que já conquistaram muito dentro do corporativo, tomaram decisões que envolviam riscos, cenários complexos, já olharam de cima, né? Tomaram decisões estratégicas. Quando você parte de uma matéria-prima boa como essa, você tem basicamente o que você precisa para poder estruturar um negócio. E essa parte aqui, muito provavelmente você já tem. Se você está em cargo de gestão no corporativo, você já passou por tudo isso aqui que eu tô falando, né? Independente se você está em grandes empresas, em médias, pequenas empresas, o simples fato de você ter ficado tempo suficiente para conseguir lidar com esses problemas já te dá bagagem de campo para poder ajudar outras empresas. Então, o primeiro pilar fundamental é esse, é ter bagagem comprovada de campo. Aí entra o segundo pilar, que é onde nós entramos com a nossa experiência, com a nossa bagagem, que é um método estruturado para você transformar essa bagagem em algo que o mercado compra. Não adianta simplesmente você pegar a tua trajetória e achar que você vai fazer um depara para o mercado sem fazer uma adaptação. Você precisa ter um posicionamento muito claro, um foco num nicho muito específico. Você precisa ter uma entrega estratégica e que realmente atenda esse problema que o teu cliente está tendo, né, que está tirando o sono desse cliente que você escolheu atender. Você precisa construir autoridade para que o seu nome seja relevante e para que você saia da sombra do corporativo e você exista por conta própria. E você precisa ter um funil de vendas. Não dá para você ficar dependendo de indicação, porque quem não controla a sua demanda não tem um negócio, tem um hobby caro. Essa estrutura, né, esses 4 pilares aqui do nosso método é o que garantem que esse conhecimento todo vai virar um negócio que transforma a vida do cliente e que tem valor real percebido pelo mercado. E o melhor é que esse método que a gente desenvolveu aqui já foi validado por mais de 400 profissionais das mais diversas áreas. Então a gente tem clientes aqui que são da área de RH, de finanças, de jornada do cliente, de inovação em seguros, gestão de clínicas médicas, gestão de agronegócio. Independente do nicho de atuação, o nosso método serve. Inclusive, a gente tem uma mentorada aqui dentro que trabalha um nicho super específico, que é inovação em seguros de alta complexidade. Olha isso! E ela construiu a empresa dela em menos de um ano, ela foi de 0 a 600 mil reais de faturamento com a consultoria dela. Ou seja, independente do nicho que você escolha atuar,
Desde que existe uma demanda real no mercado, você pode ser muito bem sucedido aplicando a estrutura que eu acabei de falar aqui desses 4 pilares. E aí vem o terceiro ponto que é fundamental para você estruturar uma consultoria bem sucedida, que é o mercado. E o mercado que a gente está falando aqui não é empresa pequenininha demais, que não comporta um trabalho estratégico como esse, que ainda está muito focada em sobrevivência, né, em faturamento. Também não são as grandes multinacionais, aquelas empresas que são visadas e disputadas pelas grandes empresas de consultoria, muitas vezes já tem parcerias de longo prazo, né, internacionais. E também, mesmo que se fosse te contratar, muito provavelmente ia te espremer, porque tem muito poder de barganha e de negociação. Então a gente não está falando nem das pequenas nem das grandes. A gente está falando aqui do universo de pequenas e médias empresas, que é um universo que está sedento por conhecimento como o seu, de estruturação, de organização, de processos, de orçamento, de indicadores, de metas, de cultura, de performance. Percebe como essa tríade aqui, ela é extremamente bem alinhada e ela funciona? Então a gente pega pessoas com uma excelente bagagem, com muito conhecimento de campo real, vivência de resolução de problemas e de liderança de projetos complexos. A gente pega um método que já está mais do que validado, que dá a estrutura que essa experiência precisa para se transformar numa oferta real e valiosa para o mercado, e a gente pluga isso num mercado sedento, que está carente desse conhecimento e dessa estrutura que a gente está ofertando. E aí, quando a gente junta esses 3 pontos, a gente tem um negócio lucrativo de consultoria. E é claro que nem todos vão atingir o mesmo potencial financeiro, mas quando tem estrutura, o avanço deixa de depender de sorte. Se você já acumulou experiência suficiente para saber que você tem capacidade de ajudar essas empresas e você cansou de trabalhar para enriquecer uma outra empresa que não a sua, talvez esse seja o momento de você fazer essa transição com critério. A nossa formação foi desenhada exatamente para isso, para organizar tudo que você já construiu ao longo da sua trajetória em uma consultoria ou empresa de treinamentos estruturada, lucrativa e sustentável. No link da descrição você encontra todos os detalhes de como essa formação funciona e, se fizer sentido, faça sua aplicação, nossa equipe vai entrar em contato para aprofundar essa conversa com você. E se você quiser ouvir os relatos completos dos mentorados que já passaram por essa formação, porque eu sei que muitas vezes a gente se inspira a conhecer histórias de pessoas que passaram por um momento parecido com o nosso, né? Que passaram e estão conquistando aquilo que a gente quer conquistar. Então, se você quiser conhecer mais a fundo a história desses mentorados que passaram e que estão na nossa formação, eu vou deixar aqui o link para uma playlist. Nessa playlist aqui, você vai ver vários vídeos que os nossos mentorados gravaram contando como é que foi a experiência deles ao longo dessa jornada. Quem sabe não é exatamente isso que você precisa assistir hoje para você tomar essa decisão e ter coragem de também construir o seu negócio. Foram mais de 400 profissionais que um dia também tinham indecisão, também tinham insegurança, mas que tomaram a decisão de criar um negócio próprio. E eles não recomeçaram do zero, eles partiram da bagagem que já tem. A experiência sozinho é só histórico, é currículo. Mas quando você junta a experiência com estrutura, aí vira um negócio poderoso. E o resultado deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma construção consciente. E eu vou adorar se você compartilhar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Fez sentido pra você? Aonde que você se enxerga ao longo dessa jornada? Você tem essa bagagem, essa experiência pra compartilhar? Você tem estrutura? Você sabe como chegar nesse mercado? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.